Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Jerusalém e o seu papel na volta de Cristo. Será que Cristo realmente vai voltar àquela cidade? Nós vamos entender alguns fatos históricos e bíblicos a respeito de Jerusalém. Mas antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que o nosso próximo vídeo será um vídeo mais profundo, a qual eu abordarei o governo único, a nova ordem mundial, numa espécie de silenciosa preparação para o governo final, o governo do anticristo. Então eu estou fazendo algumas pesquisas rapidamente para mostrar como o cenário mundial está se comportando meio a essas profecias a qual esperamos que se cumpram realmente, porque só assim será efetivada a celeridade do retorno de Cristo. Mas, dando prosseguimento, é necessário que vocês entendam que a cidade de Jerusalém, ela tem um papel muito importante não só para o retorno de Cristo, como também para as etapas finais das profecias que marcam o final das eras. Jerusalém antes foi chamada de Salém, na época de Melquisedeque. Porém, ela foi ocupada pelos jebuseus, ao qual foi também chamada a cidade Jebus. E foi essa união que gerou o nome Jebus, mais Salém virou Jerusalém. Essa cidade foi dominada por vários povos. Essa cidade foi palco de inúmeras histórias e dentre elas muitas proféticas. Nós vamos mostrar aqui rapidamente a cidade como ela era na época de Davi. E você pode perceber que posteriormente, na frente do templo, um muro foi construído e uma porta foi colocada. Essa porta, na época de Jesus, conhecido como Porta Formosa do Templo, ou mesmo Porta Dourada. Se lermos as profecias, o profeta Ezequiel, verso 1 e 2, diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Veja que essa porta, nos tempos dele e também nos tempos de Jesus, estava aberta. Ela nunca estava fechada. Então Deus disse: Disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. O interessante é que o sultão Suleimã da Turquia, por volta do ano 1526, 1527, ele pegou a cidade de Jerusalém, toda destruída, não havia muro, não havia nada, ela foi devastada. E conseguiu reconstruir os muros da cidade, pegando aquelas pedras e restabelecendo a estrutura que antes havia, com os mesmos materiais ali deixados. Porém, chegaram os árabes e lembraram ele de uma profecia que dizia que um dia o Messias dos judeus retornaria àquela cidade e passaria por ali, passaria por aquela porta. Então ele resolveu reconstruir o muro com aquela porta, porém com a porta fechada, para impedir de que esse Messias passasse por ali. O que ele não sabia é que ele estava cumprindo essa profecia quando construiu a porta fechada. Isso significa que a porta permanecerá fechada porque o Deus de Israel passou por ela, ou seja, o Messias, Jesus Cristo. Então, se você perceber, há uma outra profecia no livro de Zacarias, capítulo 14, aonde vai dizer no verso 4 o seguinte: Naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, no dia do seu retorno, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Veja só, são as mesmas características da profecia passada. É a mesma localização geográfica. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio
para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso não aconteceu até hoje. Nós sabemos que o Monte das Oliveiras, nessa área, está justamente de frente para a porta formosa, a porta exterior do santuário, a porta dourada, a qual está fechada hoje, mas que é avisado que o Messias passará por ela novamente e que ninguém passará por ela porque anteriormente ele já havia passado. Então perceba que o monte se partirá para um lado e para o outro. E hoje os cientistas já descobriram que há uma rachadura no monte justamente de frente àquela porta. Então muitos acreditam que Cristo rachará aquele monte quando pisar os seus pés novamente, naquele dia, no dia do seu retorno, e passará por esse vale, levando até a porta que será aberta novamente por esse terremoto para que ele entre. Só que não bastou isso. Os árabes chegaram para aquele sultão e disseram que o Messias não poderia passar, o Nazireu não pode passar por terras impuras. Então construíram um cemitério árabe ali na frente, um cemitério muçulmano, mais especificamente falando. E esse cemitério está lá até os dias de hoje. E o problema é que eles não sabem que os mortos ressurgirão e não haverá mais cemitério ali. Que o monte vai ser apartado e Cristo não vai estar naquela região de cima. Todos nós sabemos que Jerusalém foi destruída várias vezes e soterrada. Assim, nós podemos ter certeza de que os escombros originais da cidade de Jerusalém, a altura que ela tinha na época de Cristo, está soterrada uns 6 metros abaixo. É bem abaixo daquilo que hoje nós consideramos o solo. Bom, além de Zacarias dizer que seus pés estarão no Monte das Oliveiras, nós podemos ir facilmente para o livro de Atos, a qual ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, verso 11. Quando Jesus subiu aos céus, apareceu alguns homens ali de branco, que na verdade eram anjos, e disseram: varões galileus, que eram os discípulos, por que estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Jesus vai voltar do mesmo modo que ele subiu. Como? Ele estava pisando no Monte das Oliveiras e subiu. Como ele vai voltar? Do mesmo modo que vocês o viram subir. Ele vai descer e fazer como o verso diz de Zacarias. Naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, no mesmo ponto aonde eles viram Jesus subir, Jesus voltará. Estarão seus pés no Monte das Oliveiras. E o interessante é que o próprio Jesus fez uma menção nesse mesmo lugar antes de ser crucificado. Veja só que menção foi essa em Mateus 23, verso 39. Olha o que ele diz. Depois de chorar em Jerusalém, vendo tanto que ele havia tentado juntar eles, disse que sua casa ficaria deserta e afirma: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch hava b'shem Adonai. Essa palavra significa um reconhecimento de Jesus como Messias. O que é que ele estava querendo dizer aqui? Eu só retornarei para a terra de vocês quando vocês reconhecerem que eu sou o Messias de vocês. Então, quando eles virem que o anticristo, na verdade, não é o Messias, eles vão reconhecer que as profecias bíblicas de Cristo estavam corretas e que ele seria o verdadeiro Messias. Que ele, o crucificado pelos próprios judeus, seria aquele que deveria salvar a humanidade. E é aqui que eles vão reconhecer que Cristo é o Messias. Existe um outro verso, que eu vou colocar aqui abaixo, que Jesus disse:
Eu vim em meu próprio nome e vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. Provavelmente aqui ele está se referindo ao anticristo que virá em seu próprio nome, em sua própria glória, em seu próprio poder, em sua própria majestade de orgulho, como é o próprio Satanás. Enquanto Cristo não, ele veio em nome de seu Pai. Nós vemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todos esses fatos proféticos se encaixando perfeitamente. Porém, no futuro, farei um mais específico. Hoje ficamos por aqui e nos veremos nos próximos vídeos.